Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá, bem-vindos a mais um FGV Marketing Talks por trás do paper, o videocast que a gente conta histórias, de elaboração de artigos. Eu estou com o professor Delany Botelho, professor da FGV AESP, doutor em administração. Bem-vindo, Delany. Obrigado, Zambaldi. É um prazer estar aqui para discutir um pouco o nosso trabalho, principalmente com os nossos alunos dos programas de pós-graduação. Tá joia, Delany. E a gente vai falar hoje sobre o seu paper, em coautoria com André Saab, que saiu no Industrial Marketing Management em 2020. Delany, sobre o que é esse paper? Então, esse paper ele contradiz uma teoria típica que a gente vê nas aulas de marketing, que o contexto de B2C é mais irracional, tem menos racionalidade. E o contexto de B2B, ou seja, business to business, ele é mais racional. Então, a gente contradiz isso e tenta provar empiricamente que essa pode não ser uma verdade tão generalizável assim. Então, é um paper que usa um método experimental e vê o efeito do preço em heurísticas, que é como é que o comprador, o gestor organizacional, tomaria decisões baseadas não numa avaliação muito racional, mas numa avaliação de preços que ele poderia inferir sobre qualidade, Então, eu acho que o paper tem uma lógica interessante, porque ele contradiz o bom senso do que o mercado fala, do que os papers tinham falado até então. Sob esse ponto de vista, eu achei que foi uma grande sacada. Muito bom. Então, pelo que eu entendi, é um paper contraintuitivo, E aí ele está dizendo que no B2B, a percepção de preço e consequentes decisões também podem ser decorrentes de algum grau de interpretação e subjetividade, ao contrário do que o senso comum imaginaria. E a literatura prévia, ela falava isso também já? Como é que era isso? Então, quando a gente aprende lá os cursos básicos de marketing, que a gente estuda varejo e atacado, a gente vai distinguir varejo e atacado. Eu acho que uma das grandes distinções é o seguinte, não só a questão da quantidade, mas a questão, olha, no varejo, você vai usar certos mecanismos que podem ter um efeito no comportamento do consumidor. Por exemplo, se eu colocar uma lâmpada numa vitrine com um grau assim oblíqua e que ela tem um efeito, tipo assim, um efeito visual, uma dicróica ou algo mais moderno, em cima de um terno, esse terno fica mais bonito. E o consumidor ele pode analisar, poxa, esse terno está muito bonito, ele vai provar o terno, aí tem o efeito das luzes no provador, tem a espessura do espelho. Então, são tantos componentes ali que está dizendo para o consumidor, olha, esse terno é bonito. Por causa não só pelo terno em si, o terno pode ser muito bonito, pode ser muito bom, mas tem todo um contexto que está afetando a decisão do consumidor. No atacado, ou vamos lá no mercado organizacional, que a gente chama de marketing industrial, não é bem assim. Então, se eu for vender um terno para você, eu sou a fábrica, você é o lojista, não adianta eu ficar colocando muita luz, muito espelho aqui. Você vai querer saber a gramatura do tecido, você vai saber de onde vem esse tecido, você vai abrir uma planilha Excel e vai ver qual é a composição, você vai pegar, você vai tocar, pode ter até especialistas para ajudar nisso a você vai ver o padrão de costura, etc. Ou seja, eu espero que o teu comportamento vai ser muito mais racional. E tudo a parafernália de elementos que eu coloco em volta vão ter menos importância. Ou seja, resumindo, eu espero que num contexto B2C, Business to Consumer, haja menos racionalidade.
e num contexto de business to business, haja mais racionalidade. Então, esse paper, agora ele vai falar, mas será que isso ocorre mesmo? Então, essa foi a grande pergunta. Será que isso ocorre? Eu acho que foi uma sacada do aluno, na época o aluno, né, o André Saab. É um problema de pesquisa que vem de uma maneira assim, muito interessante, né? Porque como é que a gente busca problemas de pesquisa para estudar? Uma delas é aí na literatura. Talvez o mais comum dos programas de mestrado estrito sensu. Eu vou na literatura e vejo o que está acontecendo para ver se isso me dá algum insight. Eu posso ir na literatura mais prática, né? E eu posso olhar o mundo e falar, nossa, isso aqui será que está acontecendo mesmo? Então, esse insight do André veio pela visão de mundo dele com a experiência em consultoria. E foi bastante legal. Entendi. Então, vocês chegaram a esse tema, né, que é contraintuitivo de alguma maneira também na contramão da literatura, que acho que chancelava essa ideia de mais racionalidade no B2B, por conta de experiências prévias, principalmente do André, observando que não era bem assim. Isso. O André tem uma empresa de consultoria, já tinha empresa de consultoria na época, trabalhava no mercado B2B, então ele prestava consultoria para empresas que vendiam para as outras empresas. E ele começava a perceber, né? O que ele aprendia lá no curso que ele aprendeu lá no curso de graduação dele, ele falava assim, o mercado B2B é mais racional, o mercado B2C é menos racional. Só que quando ele começou a trabalhar na prática, ele observou, parece não acontecer não. Aí ele entrou no mestrado aqui comigo e trouxe essa ideia. Eu falei, André, então agora você vai ter que ver a literatura. Então ele buscou na literatura. Tem talvez o mais importante periódico da área de marketing B2B, marketing industrial, é o Industrial Marketing Management, que é esse periódico que foi publicado o paper. E aí começaram a surgir. O André entrou no mestrado em 2015, terminou a dissertação dele em fevereiro de 2017. Tem um paper de 2015 que estava ultra fresco, tinha acabado de ser lançado, que é do Hinterhuber, sobre violação do pensamento racional. Só que era um paper teórico, que falava, olha, não é bem assim. Então, o André, quando ele leu o paper, ele falou assim, olha, realmente o que eu observo parece que já tem alguém falando na literatura. E tinha sido já um assunto que estava sendo discutido na literatura. Só que não tinha nada empírico ainda. Ou seja, ninguém chegou naquele periódico, na literatura de marketing industrial, chegou e, vamos comprovar isso? E comprovar por um método experimental, que até então era muito pouco usado. A gente está falando de quase 10 anos atrás. Ele começou a trabalhar nisso em 2015. Muito pouco usado. Então, eu já estava muito interessado em experimento na época. Eu falei, André, vamos então usar um método experimental para testar isso. Então, aí a gente começou o processo. o longo processo, mas um processo bem interessante. Muito bom. Então, pelo que eu vejo aqui, vocês também estavam no momento ideal para estudar esse assunto, porque tinha uma inquietação na prática que ele tinha e a academia tinha dado já um passo seminal para contestar como é que as coisas são. É o tipo da coisa que o timing é fundamental. Porque estava sendo discutido teoricamente. E então faltava alguém chegar lá e falar, vamos comprovar isso. E também era uma época que experimentos não eram tão usuais nos estudos de B2B. Os experimentos são muito fortes em psicologia e comportamento do consumidor. Então, na área de marketing e comportamento do consumidor, o experimento é algo que vem desde a década de 60, muito forte. Experimentos com consumidores, etc. Mas experimentos com organizações ou com compradores organizacionais de organizações era mais raro. Ainda é raro,
Mas hoje a gente tem, inclusive tem um paper muito interessante de 2 anos atrás, do Industrial Marketing Management, ou seja, na área de marketing industrial, explicando como se faz bons experimentos, e o nosso paper é citado como benchmark de um bom experimento na área de marketing industrial. Então, é algo assim, ainda é novo, do ponto de vista de ciência, porque a ciência não tem esse passo tão rápido como dentro da empresa, ela demora um pouco, só para você ter ideia. A ideia desse paper veio no final de 2015, a publicação dele veio 5 anos depois. Então, demora 5 anos, é um processo. E esse paper é decorrente da dissertação de mestrado do André? Esse paper é decorrente da dissertação de mestrado do André. Então, no processo agora do mestrado, então você tem, né, ele tinha a ideia, que é muito valioso, né? A ideia de um paper é algo muito valioso, mas não basta, né? Então, agora a gente precisa da teoria. Então, o que pode, qual o argumento, o que você vai usar para poder embasar a tua racionalidade, né? Para poder dar uma posição no teu raciocínio, né? E não ficar lá, eu só quero saber se B2B é tão racional quanto B2C. Então, a gente olhou, olha, tem esse conceito de heurística. O que é uma heurística? Heurística é um mecanismo que o ser humano usa, e é um mecanismo bem interessante do ponto de vista evolucionário, porque o Homo sapiens decidiu evoluir pelo cérebro, certo? Então, agora, o cérebro, a gente tomar muito cuidado com ele, porque ele é o mecanismo do nosso sucesso, do ponto de vista evolucionário. E nessa evolução, o que o próprio ser humano criou, né? Entre aspas, o chamado processo de heurística. O que é isso? É um atalho mental. Nós, como seres humanos com alto processamento cognitivo, se a gente fosse processar todas as informações que chegam para a gente ia gastar muita energia cerebral e o nosso cérebro provavelmente ia pifar. Então, existem mecanismos que nós mesmos, como Homo sapiens, fomos criando ao longo da evolução, que é a heurística. O que é isso? Eu não analiso tudo que tem à minha volta com profundidade. Eu uso heurística. O que é isso? Uma é do paper. Se é caro é bom, se é barato é ruim. Certo? Essa é chamada heurística preço-qualidade. Eu tenho várias heurísticas em business. Por exemplo, no mercado consumidor. Por exemplo, heurística de país de origem. Se a rosa é colombiana, é boa. Se a rosa é sul-africana, eu não sei. É boa ou não, mas colombiana é. Se o café é do Brasil ou da Colômbia, deve ser bom. Se é dos Estados Unidos, não sei. Se o motor é alemão, deve ser bom. Se é francês, eu já não sei. Certo? Então, é claro que isso não mostra a realidade. Eu posso ter um café do Equador muito melhor que o do Brasil, ou da África do Sul, etc. Mas o ser humano não pensa assim, de maneira tão profunda, em termos cognitivos. Ele usa heurísticas. Então, esse é o grande mote teórico que embasa o argumento. Então, ele está falando o seguinte, olha, a gente, como ser humano, tem baixa racionalidade lá na loja, como consumidor, mas a gente, quando está administrando uma organização, a gente também continua sendo ser humano. E por que a gente não usa heurística também? E usa sim, certo? Então, esse foi o grande sacada teórica. Sim, né? A pessoa também está ali atarefada, precisa resolver logo. Isso. Tem a gente aí, precisa usar heurísticas o dia inteiro. Não é só o consumidor, não. A gente, como está tomando decisão, é óbvio que quanto mais importante for essa decisão, mais suporte cognitivo você tem para não tomar decisão assim heurística. Por exemplo, um piloto de avião, ele tem várias informações usando computação, inteligência artificial, copiloto, torre, tem toda uma parafernália para ele não ficar usando heurística. Mas,
Se tiver algum problema que não tem muito tempo, ele vai usar uma heurística, que ele vai usar a intuição dele e vai tomar uma decisão. Muito bom. E o André, ele já queria estudar essa questão do preço sendo visto de uma forma não racional quando ele entrou no mestrado, ou esse tema foi desenvolvido com vocês no processo de orientação? Na época, meu grande área de pesquisa era preço. Então, acho que o André tinha interesse em preço. Então, eu falei assim, vou escolher o Delany como orientador, porque o Delany estuda preço. Mas eu não estudava, eu estudava preço como um objeto de estudo, né? Mas eu não era especialista em heurística. Aliás, fui aprender muito heurística nesse paper. A gente está sempre aprendendo, né? Quando a gente está com os alunos e quando a gente está escrevendo. E estava começando, assim, a trabalhar experimentos de forma empírica. E voltando à questão do timing, não é também só um timing do assunto em si, que é a questão da racionalidade, mas a questão do uso do experimento. Então, a gente decidiu pelo método experimental, aí desenhamos o experimento e fomos a campo. E aí tem uma historinha interessante para contar. Tá. Antes de você contar essa história, por que eu perguntei se ele já tinha o interesse em estudar? Porque eu estou presumindo, né, que ele tinha interesse em estudar preço, também te procurou como orientador, que era uma área que você já tinha construído, ele vinha construindo um amadurecimento, né, uma reputação também. Mas, como você falou, acho que a ideia inicial era ver se era racional, menos racional, talvez uma comparação, e isso não se sustentaria como posicionamento de um artigo, e entrou a questão da heurística. Mas, assim, você tem vários caminhos para posicionar um artigo. Como é que entrou a heurística, né? Foi algum processo mais natural? Vocês buscaram uma abordagem? Como é que foi isso? Porque veio da questão assim, mas eu falei assim, André, mas por que você observa isso nas empresas? Aí ele falou, professor, muitas vezes as pessoas, elas não avaliam muito, não. Eles olha assim, se preço é mais caro, deve ser melhor. Não necessariamente eu vou optar por ele, mas esse preço é mais caro, ele deve ser melhor. Esse aqui, o preço é mais baixo, deve ser pior. Não necessariamente isso é verdade, mas isso é uma heurística que eu uso para poder analisar. Aí a gente foi na literatura, isso tem nome, e chama heurística preço-qualidade. E daí veio a linha de raciocínio do artigo em cima da heurística preço-qualidade. Entendi. Então, da própria essa exploração da observação do que seria o mecanismo, encontraram, né, um equivalente na literatura que poderia... E aí o pressuposto do artigo é o seguinte, que se eu aumentar o preço, se eu tiver um preço maior num produto, eu vou avaliá-lo melhor. Mas a gente viu uma variável que talvez poderia ser mais interessante, que é eu vou ver menos percepção de risco nele. Eu vou ter uma percepção de risco menor. Porque eu estou... que está correlacionado com o produto ser melhor. Porque eu estou tomando decisões que são de compras organizacionais. Isso pode ter um risco, né? Porque quando eu compro um terno para mim, claro, toda compra tem um risco, mas esse risco é só para mim. Quando eu compro tecido para uma fábrica de terno, a minha decisão tem um risco que afeta uma empresa inteira. Então, a gente pensou muito nessa questão do risco. Desenvolvimento, então, agora que a gente tem a variável X, que é o preço, mais alto ou mais baixo, a variável Y, que é o risco, percepção de risco funcional. É o risco daquilo funcional ou não, porque tem vários tipos de risco na literatura. Então, a gente foi recortando, porque você não pode estudar tudo, certo? Então, vamos trabalhar o risco funcional, daquilo lá funcional ou não. Bom, então eu tenho agora X e Y. Então, agora eu tenho as condições para o efeito principal do experimento. Eu quero saber o efeito de X em Y. Eu quero saber o efeito da variação de preço na percepção de risco. Eu pressuponho que, dado a tese que eu estou defendendo, que a racionalidade no B2B é tão alta quanto no B2C, é que se o preço subir, a percepção de risco cai. O que
não mostra a racionalidade completa, certo? E aí a gente foi buscar por o que a gente chama de boundary conditions, ou seja, quando que isso pode não acontecer. Então, a gente colocou algumas variáveis. Por exemplo, quando a decisão é muito importante ou menos importante. Quando é muito importante, eu imagino que esse efeito vai ser mais fraco. Quando é menos importante, eu imagino que esse efeito vai ser mais forte. E também a gente colocou como variável mais outras duas variáveis que poderiam estar impactando ali. Uma é o tipo de produto. Na verdade, só mais uma. Como moderador, as outras foram variáveis de controle. Então, o tipo de produto, a gente olhou... Eu tenho produtos que têm alto atributo de busca. O que é isso? Eu consigo avaliar o produto na busca, antes de comprar. Por exemplo, qualquer produto físico, um terno, eu consigo avaliar ele antes de comprar. Eu provo, etc. Tem produtos que têm alto atributo de credibilidade. Eu não consigo avaliar antes de comprar. Talvez eu consiga avaliar depois de comprar. Por exemplo, um corte de cabelo eu só consigo avaliar depois de comprar. Eu não consigo avaliar antes. Agora, tem produtos que têm alto atributo de credibilidade que eu não consigo avaliar nem antes nem depois. Por exemplo, serviços com alta característica técnica. Eu não consigo avaliar... Eu levei meu carro no mecânico... e ele consertou meu problema. Meu carro saiu andando. Eu consegui sair com o carro andando. Eu consigo avaliar 100% o trabalho do mecânico? Nunca. Ele pode ter feito mais do que o necessário. Ele pode ter simplesmente colocado uma fita isolante, falou que aquilo ficou em R$3.000 e consertou meu carro. Ele pode ter trocado uma peça original para uma peça antiga, meu carro saiu andando e eu não consigo avaliar. Então, essa é a diferença entre produtos com alto atributo de busca e credence, que é a credibilidade. Então, a gente tentou especular, né? Hipotetizar esses dois moderadores, essas duas variáveis que podem ter um efeito, né? Então, produtos com alto atributo de credibilidade, eu imagino que a heurística vai funcionar. Porque se eu não consigo avaliar... eu vou para a heurística. Agora, um produto que eu consigo avaliar, alto atributo de busca, talvez a heurística não funcione tanto, certo? Então, a gente colocou essas duas variáveis que a gente chama de moderadoras. E esse grau de maturidade, né? Porque você constrói hipóteses, né? Como é que esses efeitos vão se comportar. Vocês já tinham esse grau de maturidade de um modelo teórico quando escolheram fazer experimentos? Porque você falou assim, eu estava interessado em experimentos, não era comum no B2B, mas eu vejo que quando você diz, olha, o que a gente estava testando, claramente o método experimental é adequado para isso. Mas como é que construiu essa escolha pelo método? Você disse que tinha uma história interessante para contar do experimento. Né? Aí do experimento, primeiro que eu tinha um interesse no método, então assim, é óbvio que o correto é a gente ver o problema e depois a gente ver qual método se adequa, mas o problema que a gente desenvolveu, e principalmente o André desenvolveu, eu falei assim, um experimento cabe bem, né? Então não é que foi forçado, acho que o experimento cabe bem aqui. A gente tem quase nada de experimento nessa área de marketing industrial, então seria bem interessante, tanto é que a gente conseguiu publicar esse artigo com um experimento, o que é muito difícil você publicar com um experimento em outras áreas. Por quê? Porque outras áreas usam vários experimentos, porque elas já são mais desenvolvidas na área experimental, então vai desenvolvendo validade interna, repetindo o experimento em outras categorias, etc. E a gente conseguiu com um experimento nesse artigo. E as hipóteses, a gente foi pensando sob o ponto de vista do mundo real, ou seja, eu sou uma pessoa que, para mim, eu gosto muito da teoria, mas a teoria tem que fazer sentido. Ela tem que ajudar a explicar a prática, senão não faz sentido, não consigo descolar. Então, aquilo precisa fazer sentido para mim. Então, faz sentido essa questão de tipo de produto ser um moderador? Faz muito sentido. Faz sentido a importância da decisão? Faz muito sentido. Então, isso foi fazendo sentido, a gente foi costurando na literatura. Bom, aí, agora, a história do experimento. É mais difícil fazer um experimento em ciências sociais do que em ciências naturais, de modo geral.
de um modo geral, sempre ter de modo geral. Eu, por exemplo, já fiz muito experimento com plantas, porque eu venho da área de agronomia. Então, você coloca a planta na estufa, né? Agora, fazer experimento com pessoas é mais difícil. Você não tem controle sobre a pessoa. A planta você tem. E é mais difícil ainda você fazer agora experimento com executivos. Não são consumidores. Consumidores todos nós somos. É até mais fácil conseguir a amostra. E executivos compradores organizacionais, é muito mais difícil. Então, o André foi na base de dados do relacionamento deles, aí tem uma amostra por conveniência, com todas as limitações escritas no artigo, não é probabilística, e aí, usando bola de neve, eles iam indicando outros, a gente conseguiu uma amostra de quase 250 compradores organizacionais. Bem grande. E aí a gente desenhou o experimento, variar o preço. Eu falei assim, agora, a importância do produto, como é que a gente vai manipular isso? Então, a gente cometeu um erro crasso em experimento. Mas isso eu acho que é ótimo para o aprendizado, né? Em experimento, a gente tem que tomar muito cuidado com a influência das outras variáveis, que não é a variável-chave sua que você está manipulando, que é X, que é o preço. Mas agora eu precisava manipular também a importância do produto. Então, a gente decidiu um produto menos importante, uma impressora. Uma compra de uma impressora parece algo não é tão importante. Aí um produto muito importante, uma retroescavadeira. Então, imagina que a minha empresa seja uma empresa de construção civil. Eu tenho que me imaginar agora, eu sou um comprador organizacional da minha empresa, mas agora a gente contou uma historinha. Você vai imaginar que você mudou de emprego e agora você está numa empresa de construção civil. E agora você vai tomar essa decisão de comprar a impressora e os outros respondendo uma decisão de comprar uma retroescavadeira. Manipulamos a importância, analisamos tudo, 2 meses analisando os resultados, a ideia é boa, manda para o periódico. 2017. Aí chega a carta do editor falando, sua ideia é fantástica. É uma ideia muito bem construída, o artigo é muito bem posicionado. E é isso que a gente precisa, porque a gente tem discutido isso nos últimos tempos, mas ninguém provou. Só que você vai ter que repetir todo o teu experimento. Joga tudo fora e faz de novo. Por quê? Porque quando você colocou uma impressora como um produto de baixa importância, o retroescavadeira como um produto de alta importância, você só não manipulou, você manipulou a importância, mas você mudou um monte de outra coisa. Por exemplo, atividade fim, atividade de suporte, complexidade. Isso. Eu não estou manipulando só a importância do produto, eu estou manipulando um monte de coisa ali, né? A retroescavadeira é totalmente diferente de uma impressora, não só pela importância, por vários outros fatores. Então, eu falo assim, agora a gente vai ter que manipular a importância do produto sem mudar nada no produto. Então, a gente ficou mais ou menos 1 mês pensando. Porque essas coisas não estão escritas em lugar nenhum. Eu acho que isso é muito bom em experimento. Porque você tem que pensar. Nem se você usar a inteligência artificial hoje, eu acho que te ajuda tanto. Pode até te ajudar, mas não vai resolver o problema, não. Você tem que pensar. Então, a gente chegou numa solução. Vamos colocar a mesma empresa. Mudamos todo o contexto agora. É uma escola de artes, de design. E então, o respondente ia imaginar que ele mudou de área. Agora, ele é gestor e comprador de uma escola de design. E eu tenho Between Subjects, que é um grupo de respondentes foi exposto a... Você vai comprar agora uma impressora para os serviços administrativos, que estão atrás do balcão, atrás da paredinha, ninguém vai enxergar. Serão usados, essa impressora vai ser usada para serviços administrativos. E, na outra condição, mesma coisa, escola de artes.
Agora você vai comprar uma impressora que vai estar na linha de frente, você vai atender teu cliente. E é uma escola de design. Se a sua impressora for ruim, tiver algum problema, isso vai pegar muito mal para uma escola de design, porque a qualidade da impressão para o cliente, para o aluno, isso é muito importante. Então, a gente conseguiu manipular. Não mudou nada. É a mesma impressora, mesma escola. A única coisa que mudou era o uso dela. E a gente checou essa manipulação. Realmente as pessoas acharam que aquilo era uma compra muito importante numa escala. E na outra condição não era tão importante assim. A gente provou que a gente conseguiu manipular. A gente provou que estava tudo sob controle, não tinha outra variável estranha. A gente teve que rodar todo o experimento e o problema agora era conseguir a amostra. Porque a amostra já tinha sido usada. Já tinha sido usada e agora como é que eu vou achar mais? Não tem tanta gente na rede de contatos. E aí a gente optou por um serviço profissional de respondentes, mas é o que chama Turk Prime. Ele não é o respondente comum, que qualquer um de nós poderia ser, mas realmente ele é qualificado, é mais caro essa base, e pelo filtro, essas pessoas realmente têm experiências organizacionais. O Turk Prime é da Amazon também? Então ele tem várias coisas nessa sua resposta que me dão vontade de fazer novas perguntas. Mas acho que uma coisa importante, né? Você citou aí variável estranha. Nem todo mundo está habituado a esse termo, né? Variável estranha, ou externa ou exógena. Importante, acho que dar uma conceituada rápida o que é isso, e também o que é um serviço de painel de respondente, que também muita gente que está interessado em entrar no mundo do experimento pode contar talvez com essa possibilidade e não sabe o que é. Então vamos começar pelo painel de experimento, né? Aquilo que eu falei, quando você trabalha com planta é mais fácil, você semeia e você tem a planta, tem controle. Agora eu preciso de pessoas que sejam minhas unidades amostrais. E não é fácil conseguir pessoas. Muitas escolas de comportamento, pesquisa de comportamento consumidor, de psicologia, usam alunos, por exemplo, que a gente está numa universidade, tem vários alunos. Mas no nosso caso, a gente não poderia usar, porque o aluno não é comprador, ele não é executivo. Eu preciso de pessoas que sejam compradoras, tenham tido experiência na vida com compras organizacionais. Então, assim, a gente usou naquele primeiro experimento aquela base de relacionamento, mas depois não dá para fazer o mesmo experimento com ela em tão pouco tempo. E não tem mais network assim. O network da gente tem limite. 250. 250 já é muito. E aí você poderia falar assim, então vamos desistir, esquece. Já defendeu a dissertação, é isso que importa. Não é o que importa. Publicar ela é muito importante. Não só sob o ponto de vista de pessoal, mas sob o ponto de vista de tornar público. E é assim que o processo de conhecimento vai evoluindo. Né? Tornar público, por isso chama publicar. Né? Então, existem painéis. Então, painéis especializados. A Amazon tem o MTurk, nesse caso o Turk Prime, que ela paga pessoas para participar desse painel e responder pesquisas. Isso pode ter muita crítica, como tudo que a gente fez na pesquisa tem. Por exemplo, o nosso experimento é um experimento de laboratório. Ele tem grau de artificialidade, porque a pessoa precisava imaginar alguma coisa, que agora ela era gestora de uma escola de arte. Você fala assim, mas isso é muito artificial. Tem um grau de artificialidade, mas é assim que a gente avança. Por exemplo, o próximo pesquisador poderia tentar agora replicar isso no campo. E é assim que a ciência vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo, né? E a outra pergunta sua é sobre variáveis estranhas, né? Então, quando eu estou... O experimento é a única método de pesquisa que eu posso falar. Se ele for bem conduzido, eu vou falar que X realmente causa Y. Porque muitos estudos eu posso usar a correlação. Mas o experimento, eu preciso, se ele for bem executado, eu tenho condições de, no fim, falar assim, X causou Y. Para isso, X precisa vir antes de Y, eu vou manipular X, medir Y.
Só que quando eu manipulo o y, eu tenho que tomar muito cuidado, porque outras variáveis podem estar influenciando o y. Uma forma muito interessante que eu acho de mostrar que é variável estranha é quando eu consigo controlar ela bem. Onde eu consigo controlar ela bem? No laboratório. Vamos dar um exemplo de laboratório. Por exemplo, uma estufa, um greenhouse, né? Uma estufa onde eu coloco plantas. E eu quero saber o efeito do adubo na largura da folha. Porque quanto a folha é mais larga, mais fotossíntese, maior o peso do fruto. Então, eu vou eliminar variáveis estranhas. O que poderia estar influenciando a largura da folha? Inseto, porque o inseto come a folha. Então, não vai ter inseto na minha estufa. Isso é fácil. Pulveriza inseticida. Temperatura, influencia. Controla a temperatura com ar-condicionado na estufa. Iluminação. Estufa não pode ser perto de árvore. Tem que ser tudo com a mesma iluminação ou, melhor ainda, eu coloco luz artificial. Porque eu controlo o período exato de luz. Eu controlo umidade, luz, inseto, doença, variedade da semente, tudo, exceto a quantidade de adubo que eu vou manipular. Então, nesse caso, eu coloco minhas variáveis estranhas próximas de zero. E agora, se aquela condição que eu coloquei mais adubo ou menos adubo, a planta cresceu mais, e nessa a planta teve uma largura de folha menor, e eu fiz um teste estatístico se deu significativo, eu posso dizer com propriedade, não 100% de certeza, mas quase... A evidência é favorável. Que existem evidências estatísticas que esse adubo está influenciando na largura da folha. Por quê? Porque eu eliminei variáveis estranhas. Então, a gente teve que eliminar essas variáveis estranhas quando eu coloquei a impressora e a reta-escavadeira. Que aí elas são amplamente incontroláveis pela natureza dos produtos. Pela natureza do produto. Então, você usou o mesmo produto, o que você gerou de diferença era a importância dele no processo. Isso. E os resultados, eu acho que são bastante interessantes, porque comprova, isso é muito bom para quem roda o experimento, porque às vezes é difícil, você não comprova. E mais interessante ainda, comprovou nos 2 experimentos. Então, no experimento da dissertação, deu certo o que eu falo, deu o que a gente esperava. Ou seja, quando eu aumento o preço, as pessoas estão tendo uma percepção menor de risco. Mas tudo bem, usou o produto errado, vamos jogar fora, vamos repetir ele. Agora, com os produtos que eu tenho certeza que é um produto só para reduzir a variável estranha. Rodou na outra amostra do Turk Prime, que foi em outro país, foi o respondente de Estados Unidos, o primeiro foi do Brasil, os mesmos resultados. Então, isso é bem interessante. A gente não pode citar o primeiro no artigo, mas a gente sabe, então, que isso realmente acontece. Então, a gente pode... Esse experimento permite a gente dizer que, em condições controladas de laboratório, os compradores organizacionais não são tão racionais assim como os manuais tradicionais de marketing falam. A gente usou de maneira bem rigorosa e tal. Só que existem algumas limitações. Então, agora, o correto seria eu validar isso. Eu valido isso em outras categorias, repetindo outros estudos que outros autores podem fazer. Eu valido isso agora indo para o campo, em situações reais, e aí eu vou ter menos controle de variável estranha, mas eu vou ter dando um grau de validade externa, que a gente chama, né? Que é grau de generalização ao estudo, porque o nosso estudo tem baixo grau de generalização, alto grau de validade interna, baixo grau de validade externa. E por aí vai, ou seja, ele vai abrindo caminhos para novas pesquisas. Então, a replicação em outros contextos vai dando uma ideia, né, da variabilidade desse efeito, da persistência dele, muito bom. E tem um elemento bem interessante que acho que você falou, é que o primeiro experimento, né, que gerou, né, a primeira submissão, ele não aparece no paper, mas ele é parte do processo e parte importante. Ele aponta, é o único que está na dissertação. Ele aponta um caminho e ele inspira um experimento mais sofisticado, mais complexo, mais robusto, por conta das limitações maiores dele.
E aí, Delaney, tem duas coisinhas que eu queria saber, eu vou colocar numa mesma pergunta, né? Então, sobre o processo, né, de revisão, a primeira é o seguinte, você mencionou que o editor, ou editora, enfim, apontou, olha, sua ideia é muito boa, esse estudo é de interesse desse journal, mas o seu experimento tem um grau de controle de variáveis exógenas muito limitado, então você vai ter que refazer. Isso foi um desk review ou foi já um processo de revisão? A gente não teve desk rejection. A primeira revisão já veio com 3 revisores. Ah, tá bom. Os 2 revisores apontaram esse problema e o editor, ele olhou a revisão e falou assim, isso aqui é um problema sério. Tá o editor mesmo falou, Entendi. Você vai ter que repetir isso se você quiser continuar no processo. Então ele já estava no processo de revisão, com mais de um revisor e teve um revise and resubmit. Tá? Isso. Não foi e mais tá. 2 depois. 2 rounds. Mas aí não teve que refazer experimento, né? Teve que refazer alguma coisa na análise, no argumento, na teoria, na formulação da hipótese, né? Mas então, assim, esse paper foi submetido em 2017, meados de 2017, e foi aceito em dezembro de 2019. E aí você mencionou no começo da nossa conversa que essa discussão ela estava ali brotando no próprio Industrial Marketing Management, né? Então acho que isso direcionou a escolha da submissão. Se não tivesse dado certo, tinha algum outro journal que poderia incorporar essa conversa? Como é que era essa questão? A seleção do journal é muito importante, né? Poderia, mas depois que a gente viu isso, não sei se teria coragem de mandar para outro journal, porque tinha um erro crasso ali. E se fosse publicado, o meu nome poderia ser usado em aula, o meu e do André. E o artigo, né, como exemplo de erro. Eu não gostaria disso. Então, acho melhor jogar fora mesmo. Então, assim, eu acho que esse não daria para ir para outro periódico, não. Tá certo. Bom, tem um risco reputacional, mas... A não ser que a gente deixasse isso muito claro, né? Poderia deixar... Quer dizer, também não é assim, precisa ser tão drástico, né? A gente poderia ir mandar para outra revista, não pensamos nisso, mas aí teria que deixar muito claro que tem um problema ali de controle de variável estranha, e deixar bem claro isso para não pensarem que a gente é ingênuo. Certo. Muito bom, Delaney. Delaney, eu queria agradecer você trazer tantas informações valiosas sobre um tema tão diferente, né? Um artigo no B2B com experimentos, né? Falando sobre um ponto contraintuitivo, que acho que inclusive é um dos pontos que geram tanto interesse nesse artigo. Acho que é um artigo que tem bastante citação, gera bastante discussão. E mais uma vez, muito obrigado, foi ótimo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Eu acho assim, muito legal assim, essa ideia de passar para as pessoas a importância, né, de ligar teoria e prática de uma forma assim com rigor, né, que eu acho que inspira as pessoas que estão trabalhando e estudando. Certamente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado.